Bolsonaro foi um bom presidente? Você lembra das propostas dele? Será que ele cumpriu todas? Como foi a pandemia e como afetou o seu governo? Ele cuidou mais da população ou da economia? Fica comigo até o final desse vídeo que nós vamos ver se Bolsonaro foi um bom ou um péssimo governante. Hoje eu vou te mostrar alguns fatos do governo Bolsonaro, que assumiu o poder em 1º de janeiro de 2019 e até hoje no poder está concorrendo para a sua reeleição. Prazer, galera! Meu nome é Bruno, seja muito bem-vindo ao canal que fala tudo o que você precisa saber sobre NFT, metaverso e Web3. Por aqui, vamos juntos entender e construir de forma descomplicada esse novo universo. Novamente, a intenção não é se posicionar politicamente, nem defender ou acusar, apenas pôr na mesa os pontos positivos e negativos de cada governo. E obviamente, antes que você me pergunte, eu já gravei também um vídeo falando sobre o governo do ex-presidente Lula, então que é diretamente concorrente do Bolsonaro nessa segunda eleição. Por isso, vou deixar o link aqui no card, se você se interessar depois desse vídeo, corre lá e assiste também como que foi o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, sem mais enrolação, como foi o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro? E para começarmos a falar sobre o governo do presidente Bolsonaro, vou apresentar alguns dados para vocês, para que a gente tenha pelo menos uma métrica de como foi o governo. Quando ele assumiu o seu governo em 2018, o PIB estava em 7 trilhões, a inflação estava em 3,75% ao ano, a dívida pública em 75,4% do PIB, o dólar girava em torno de 3,70 e a taxa de desemprego em 11,7%. Ao passo que, se formos olhar hoje como está esses índices no seu governo em 2022, temos um PIB projetado para o final do ano de 8,7 trilhões, a inflação batendo seus 7,11% ao ano, a dívida pública com 78,3% do PIB, o dólar na casa dos 5,11, 5,10 reais, e a taxa de desemprego a 8,9%. Se olharmos somente para os dados, de maneira totalmente parcial, sim, podemos dizer que o governo do Bolsonaro foi, estatisticamente falando, um mau governo. Mas precisamos ser mais criteriosos ao analisar esses números, pois não estamos colocando aqui fatores que nenhum presidente acabou enfrentando no mundo, que foi uma pandemia global. E, logicamente, como isso nunca aconteceu, não temos dados estatísticos para fazer uma comparação justa, de governos anteriores, por exemplo. Por isso, o que sabemos é que, de um modo geral, a economia global foi afetada negativamente pelo lockdown. E olhando diretamente para essas movimentações financeiras, os grandes investidores acabaram tirando seu dinheiro de países emergentes, de países em ascensão, como é o caso do Brasil, onde os riscos são maiores, e aportaram em dólar, na esperança de que a moeda fosse um refúgio para os seus investimentos, visto que o dólar ele tem uma proteção, ele tem um lastro econômico muito maior devido à sua história e devido a toda a economia, por exemplo, dos Estados Unidos. Dito isso, o que já obviamente é um grande fator e que justifica um aumento na força dólar perante as outras diversas moedas do mundo, inclusive ao real. Mas olhando especificamente agora para as propostas de campanha do governo Bolsonaro, faremos aqui uma relação se ele conseguiu de fato atingir as suas propostas e como que ele performou com elas durante todo o seu governo. Então, ao todo, eu vou abranger 7 propostas principais que ele acabou fazendo no seu mandato, na sua candidatura para a presidência em 2018, e vamos ver se ele conseguiu cumprir elas até agora. Por isso, fica comigo aqui até o final do vídeo, que vai ter uma surpresa bem legal no final. Primeira proposta: combater fraudes no Bolsa Família. Na época das eleições de 2018, o governo tinha uma métrica, o governo até então da Dilma, que depois quem assumiu foi o Temer, tinha uma métrica da fraude dos sistemas de benefícios de aproximadamente 2 bilhões de reais. Sua campanha foi pautada em criar um órgão a fim de apertar essa sangria dentro das campanhas de benefícios, para que fizesse uma fiscalização nova dentro da máquina pública, fazendo com que fosse fechada essa torneira e que esse valor fosse poupado a fim de ser reinvestido no próprio programa. Por exemplo, o Bolsa Família, entre outros programas de auxílio, fazendo com que tivesse ainda, além de manter, um aumento dos benefícios à população mais carente. Porém, após a sua posse, uma das primeiras ações foi referente a essa situação, onde ele criou uma medida provisória que decretava um programa especial para fiscalizar a destinação do dinheiro público. E através dela,
foram de fato encontrados diversas irregularidades no benefício, com um total maior de 60 mil casos de acumulação indevida de benefício, além de outros 207 mil casos no próprio Bolsa Família de beneficiários que recebiam de forma injusta e ilegal o seu benefício. Por exemplo, mesmo eles tendo uma renda maior ao benefício, eles ainda assim acabam recebendo o valor do benefício do Bolsa Família. Importante lembrar que esse foi um programa criado na época do governo Lula, então ele que foi aí o pai do Bolsa Família, que acabou de certa forma ajudando grande parte da população carente, por isso que obviamente ele tem todo esse carinho especial, principalmente uma base eleitoral muito forte do pessoal que tem uma baixa renda, que tem a renda menor do que comparado à média nacional. E outro dado importante também, ainda dentro do Bolsa Família, é que ele já ajudou mais de 20 milhões de famílias, ou seja, aí grande parte da população nacional. A segunda proposta é a facilitação da entrada dos jovens no mercado de trabalho. Apelidado de carteira verde e amarela, o programa tinha por intenção incentivar e facilitar a entrada do jovem no mercado através de uma redução dos impostos de encargos trabalhistas pagos pelos empregadores, fazendo com que fosse mais tranquilo a decisão de contratar um adolescente sem experiência e treiná-lo. Além dos jovens, esse incentivo também abrangia outras classes, como idosos e pessoas cadastradas em programas sociais, por exemplo, como o CAD Único. Em 2019, houve sim um esforço político para a implementação desse novo regime. Porém, ele foi barrado já no ano seguinte, devido à não votação do Senado para aprovação e posterior sequência da medida provisória. Esse assunto teve diversos pontos de vista, onde alguns dizem que foi aí que começaram os boicotes ao governo do presidente, e outros apontam que a medida infringia algumas leis trabalhistas, e que isso, obviamente, exigiria uma reforma trabalhista de uma maneira geral. Por isso, foi de encontro às regras do CLT, a fim que essa proposta não tinha muita força, por ser uma medida constitucional. Então deveria ter sido feito um projeto de lei, um estudo mais elaborado para ser discutido, por exemplo, essa proposta. Então, hoje, até o presente momento que eu gravo esse vídeo, não tivemos mais nenhum avanço sobre esse assunto da proposta, podendo concluir que ela não foi avançada, não foi cumprida. Uma terceira proposta do governo Bolsonaro foi o imposto fixo. A proposta era que trabalhadores que tivessem uma renda no valor até de 5 mil salários mínimos não pagariam imposto de renda. Exatamente, não pagariam. Além de que os trabalhadores que tivessem uma renda superior a esse teto, a esses 5 salários mínimos, eles teriam uma taxa fixa de 20%. Lembrando que atualmente existe bandas de porcentagem onde precisa consultar em qual renda seu salário se encaixa e pagar aquele valor relativo àquela porcentagem. Sobre essa proposta de unificação imposta, não houve nenhum movimento nesse sentido. O que é importante também apontar é que em conversa recente com seu ministro da Economia, o Dr. Paulo Guedes, ele afirma que foi estipulado já um valor único que entraria em vigor a partir do ano de 2023, mas ele não revelou qual seria essa porcentagem. Ainda sobre essa segunda parte da proposta, que seria a parte da isenção fiscal para trabalhadores, ela foi sim reajustada para R$ 2.500. Ou seja, profissionais que ganhem até R$ 2.500 têm isenção total de impostos, ou seja, aí no final do mês sobrando uma graninha a mais, porque quem ganha até R$ 2.500 não precisa pagar imposto, não é retido aquele imposto na fonte, ou seja, cai o valor integral para você. A quarta proposta que iremos analisar hoje é sobre a redução de ministérios. Aqui, o Bolsonaro propunha reduzir a quantidade de ministérios e secretarias, e atualmente contamos aproximadamente com 22 ministérios, o que de fato é um número bem menor se comparado aos governos anteriores, como o do Temer, onde ele tinha 29 ministérios, e menor ainda se comparado com o governo da Dilma, onde ela tinha aproximadamente 35 ministérios. Isso implica diretamente numa economia nos cofres públicos, com a redução de funcionários públicos, pois estamos falando de um maior custo de qualquer empresa, que seria a mão de obra. Então, se você reduz a quantidade de ministérios, então você reduz a quantidade de pessoas que trabalham em cada ministério, fazendo com que o custo de mão de obra com esses profissionais seja menor. Então, acaba sobrando um pouco mais de verba nos caixas aí do governo para que ele invista em outros programas, além também de acabar melhorando, de certa forma, um pouco
o salário de quem já trabalha dentro da máquina pública. A quinta proposta era sobre agilizar a abertura de empresas. A sua promessa era de poder agilizar a abertura de empresas no Brasil, incentivando pequenos empreendedores a abrirem seu próprio negócio, fazendo com que o setor de microempresas fosse um impulsionador da economia, pois agora, ao invés de trabalhadores, teríamos uma boa parcela se transformando em pequenos empresários, que também aumentariam a demanda do mercado por trabalhadores, fazendo com que a máquina de geração de empregos fosse aquecida, isso trazendo, obviamente, menos índice diminuindo o índice de trabalhadores desempregados, o que diretamente reduz a quantidade de desempregados e aumenta o PIB do Brasil, fazendo que além disso, tenha benefícios secundários, como a diminuição da taxa de desemprego e pobreza. E sobre essa proposta, tivemos recentemente seu cumprimento com a implantação de um programa chamado Balcão Único, onde em um só lugar você pode dar entrada e apresentar todos os documentos necessários para a criação de uma empresa. Ou seja, não é mais necessário você ir atrás de um contador, gastar com inúmeras guias e nem mesmo fortunas aí com cartórios, tirando cópias autenticadas e toda aquela burocracia de antigamente. E eu falo por experiência própria. Eu tenho uma empresa aberta e eu lembro que eu abri há uns 3 anos atrás, como foi difícil abrir essa empresa. E mandava documento, e aí esperava o contador validar, e daí mandava para o governo, e aí o governo tinha que receber e validar também, aí tinha alguma coisa errada, tinha que ir lá e mudar, e tudo isso gerando taxas. Então, hoje, atualmente, a gente conta com esse site, né, do Balcão Único, onde você pode abrir sua empresa de forma totalmente desburocratizada e rápida. Sexta proposta, reduzir a dívida pública. Essa é uma proposta que não conseguimos nem avaliar de forma justa, porque, novamente, né, nesse meio tempo tivemos uma crise mundial, onde todo mundo acabou sofrendo severamente com custos adicionais não planejados no início do governo, o que implica diretamente na gestão de recursos públicos, como seria o caso do dinheiro, por exemplo, vindo das privatizações para pagamento de dívida pública. Então, uma informação importante é que aproximadamente 1/3 das estatais foram privatizadas, o que gerou um caixa aí de 227 bilhões de reais, que foi, obviamente, gasto com algumas ações de enfrentamento à pandemia e auxílios à população. Ou seja, o dinheiro que inicialmente, né, seria usado para pagar a dívida pública, que seria através da privatização de algumas empresas estatais, ele acabou sendo usado para enfrentar o Covid-19, a pandemia. E mesmo assim ainda a gente teve um gasto a mais do governo de outras verbas, de outras fontes, para custear os custos, por exemplo, como fabricação de vacinas e auxílios que foram dados nessa época. Ou seja, se a gente ainda não tivesse privatizado, teria sido um custo ainda mais elevado. Assim como também se a gente tivesse privatizado mais, poderia ser que a gente não tivesse tanto custo oriundo, né, acabando sacrificando de outros lugares. Bom, a sétima e última proposta que eu vou analisar nesse vídeo, uma que aparentemente todo político diz que vai mexer toda eleição, é a reforma da Previdência. Será que ele mexeu? De fato, ele acabou mexendo, né? No governo houve uma reforma onde teve um aumento da idade mínima da aposentadoria de mulheres, que passou de 60 anos para 62, e dos homens ainda continuam em 65. Outro fator é que agora a regra passa a valer para uma somatória de idade, mais tempo de contribuição, ou seja, deixando para trás aquela regra antiga onde somente a idade contava. Agora você precisa ter uma somatória da parte de contribuição, então digamos que você tem aí 30 anos de contribuição, mais uma idade X, por exemplo, digamos que você tem aí 50 anos. Então essa é a nova regra, essa somatória que vai valer para certificar qual é a escala que você vai pegar dentro da previdência privada, né? Dentro da previdência social. Bom, apresentados esses dados, o que você tem para dizer sobre o governo do presidente Bolsonaro? Você concorda com as falas do presidente? Você acha que ele ganha essa eleição? Deixa aqui para mim nos comentários qual a sua opinião sobre ele e sobre as eleições. No mais, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deu um trabalhão para fazer, por isso eu peço seu like, não esquece de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos que obviamente precisam saber melhor como foi o governo de Jair Messias Bolsonaro. Eu fico por aqui, valeu e até a próxima!